Olá, meu nome é Gabriela Marins Correia de Oliveira, eu estou no quarto ano do curso de Ciências Biológicas e o título do meu trabalho é o efeito da suplementação de nitrogênio sobre a qualidade morfofisiológica de mudas de Campomenésia xanthocarpa e Actinissus arborescens submetidas à aclimatação em sol pleno. O trabalho foi realizado por mim, juntamente a Tatiane Viegas de Biasi, com a orientação do professor Dr. Ale Cacheta de Oliveira. Devido à degradação ambiental e às alterações climáticas, tornam-se necessárias a recuperação de áreas degradadas e a recomposição florestal. Ainda, o processo de aclimatação nos viveiros florestais consiste na aplicação de um ou mais tipos de estresse na fase final da muda no viveiro, a fim de se tornarem mudas mais resistentes quando no campo. O estresse luminoso é quando a luz, que é essencial para o crescimento e o desenvolvimento da planta, se torna deletéria, assim causando fotoinibição e danos fotooxidativos. Ainda, o nitrogênio, ele está disponível no solo e ele é necessário em maiores quantidades nos tecidos vegetais, pois ele participa da composição de biomoléculas como proteínas, ácidos nucleicos e clorofila. Estudos com Guasama umifolia, que é uma espécie arbórea secundária inicial e intolerante à sombra, mostraram que a administração de alta quantidade de nitrogênio diminuiu a fotoinibição, além de aumentar o acúmulo de biomassa e do índice de qualidade de Dixon. O objetivo deste projeto foi verificar se a suplementação com nitrogênio teria um efeito positivo sobre a aclimatação de mudas de Campomenésia xanthocarpa, que é uma espécie tolerante à sombra, e mudas da espécie pioneira Actinissus arborescens mantidas sobre o sol pleno no setor de rustificação do viveiro, através da avaliação de parâmetros fisiológicos, morfológicos e bioquímicos. Os tratamentos foram sombra NB, sombra mais N, sol NB e sol mais N. Os dados eles passaram por manobra de dois fatores e quando a interação foi significativa, compararam-se as médias pelo teste de Tucker, ao nível de 5% de probabilidade. Em C. xanthocarpa foi possível observar que o conteúdo total de clorofilas, a atividade potencial do fotossistema 2 ao amanhecer e à tarde e a fotossíntese líquida ao meio-dia diminuíram em mudas expostas ao sol pleno, mas as mudas tratadas com nitrogênio apresentaram uma menor diminuição, o que indica um efeito do nitrogênio em reduzir a fotoinibição crônica e a dinâmica nessa espécie. Já a fluorescência basal manhã e tarde e a espessura da folha aumentaram sobre o sol pleno, mas apenas F0 à tarde diminuiu com o nitrogênio, assim ratificando seu efeito fotoprotetor. Para a taxa assimilatória líquida, índice de qualidade de Dixon, massa seca total e taxa de crescimento relativo da raiz, houve interação entre sol e adição de nitrogênio, aumentando esses parâmetros, podendo dizer que a produção de biomassa foi mais eficiente nessas plantas, o que pode ser o reflexo de uma maior fotossíntese e aclimatação ao sol. Já em Actinissus arborescens, a razão clorofila carotenoides e o conteúdo de clorofila B diminuíram nas mudas expostas sob o sol pleno, mas aumentou pelo efeito da adição de N. Para a fluorescência basal, medida ao amanhecer, a atividade máxima do fotossistema 2 de manhã e de tarde, a taxa de transpiração de manhã e a taxa assimilatória líquida, a interação entre os fatores foi significativa, de forma que a adição de nitrogênio diminuiu o F0 e aumentou o FV-FM e tal das plantas sobre sol pleno, indicando o efeito do nitrogênio em reduzir a fotoinibição e aumentar a eficiência do fotossistema também nessa espécie. Além disso, a taxa de transpiração à tarde aumentou com a adição de nitrogênio, o que pode contribuir para o controle térmico. Ainda, tanto a exposição ao sol quanto a adição de nitrogênio aumentaram a fotossíntese líquida à tarde, mas o índice de qualidade de Dixon aumentou apenas nas plantas expostas ao sol. A interação entre a suplementação de nitrogênio e o sol pleno aumentou a taxa de crescimento relativo total, e ainda TCR raiz aumentou com a exposição ao sol e também com a adição de nitrogênio, sugerindo uma melhor produção de biomassa. Concluindo, as mudas de ambas as espécies suplementadas com nitrogênio apresentaram uma menor fotoinibição e mostraram-se mais eficientes na fotossíntese e no acúmulo de biomassa. Assim, a suplementação de nitrogênio teve efeitos positivos na aclimatação de mudas sob sol pleno, o que poderia resultar em mudas mais resistentes a estresse. Essas são algumas das referências utilizadas.